Guitar Players, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Luthier, começando mais um vídeo aqui nesse canal que eu falo sobre luthieria, eu falo sobre instrumentos musicais. Lembrando que toda terça e quinta-feira tem vídeo aqui no canal. Terça-feira a gente troca essa ideia aqui no Drecada, vocês mandam as perguntas de vocês, ou melhor, mandam suas drecadas lá no Instagram. E eu respondo aqui no sofá toda terça-feira. Sofá não, né? Esse aqui é um banco de maré, para quem tem curiosidade. Respondo aqui sentadinho. E quinta-feira tem vídeo ali na bancada mostrando alguma customização, manutenção ou review em instrumentos musicais. Tá ligado? Enfim, vamos para as perguntinhas de hoje aqui, que tem bastante pergunta. A primeira de hoje é do Jacob Sim. Ele mandou o seguinte: opa, Matheus Luthier, eu sou o seu fã. Cara, obrigado por acompanhar, velho. Obrigado mesmo aí por considerar meu trampo. Que bom, velho. Legal, valeu mesmo. E ele perguntou assim: cara, vale a pena comprar uma Tajima Miraki usada? Cara, veja bem, eu já fiz vídeo da Tajima Miraki. Eu já fiz vídeo dela. Não é um modelo antigo da Tajima, né? Ele é até que, entre aspas, recente, né? É uma Les Paulzinha diferenciada ali e tal. Cara, na resenha que eu fiz da guitarra lá, no review que eu fiz, se você pesquisar Tajima Miraki no meu canal, você vai achar o vídeo. Ou eu vou deixar na descrição aí, se eu conseguir lembrar, enfim. Cara, a guitarra é honesta, tá ligado? A guitarra é legal, tem um timbre bacana, aceita uma boa regulagem. A sua pergunta é: vale a pena comprar usada ou vale a pena ir lá e comprar nova para garantir? Veja bem, velho, existem diversas situações, tá ligado? Vamos supor, vai depender muito mais de você. Por exemplo, você sabe avaliar uma guitarra se ela tá boa ou não? Por exemplo, o que você olha quando você vai comprar uma guitarra usada? Qual a primeira coisa que você olha? Então eu vou te dar umas dicas ali. Dá uma olhada nos trastes da guitarra. Se você vê que os trastes têm aquele desgaste, ou vulgo, né, que a galera fala, pô, os trastes tá amassado. Porque realmente cria-se um desgaste no traste que parece que tá amassado. Se a guitarra tiver muito desgaste, né, quando você perceber um desgastezinho ou outro, assim, é normal. Mas se você vê que todos os trastes estão muito desgastados, pode ser que você precise fazer uma troca de trastes. Claro, muitas vezes a retífica de traste resolve, tá, cara? Por exemplo, um traste novo de uma Tajima Miraki vai aguentar ali umas 4 retíficas bem feitas, tá ligado? Tipo, usaram bastante, dá pra fazer umas 4 retíficas. O problema de você pegar instrumento usado é que você não sabe se nunca foi feita uma retífica, se está na segunda retífica ou se já está na quinta retífica, entendeu? Então, assim, uma coisa pra você saber avaliar é, tipo assim, a altura dos trastes, né? Se você souber avaliar isso aí, você já não corre o risco de, tipo assim, comprar uma guitarra e já ter que mandar trocar traste na mesma semana, saca? Porque já aconteceu, cara, um cliente meu quis economizar a grana, né? Foi lá e comprou uma guitarra usada, se eu não me engano era uma Vintage, Les Paul Vintage, um bagulho assim. Era uma Les Paul, não lembro muito bem, mas não era Epiphone, nem Gibson. Ele achou uma baratinha, comprou, quando chegou com a guitarra aqui eu falei, pô, muito bem, tá sem traste, vamos ter que trocar traste. Aí o valor de colocar traste novo na guitarra, mais somando o que ele pagou na guitarra, chegou no preço da guitarra nova. Mas enfim. Então assim, veja bem. Existem casos onde, se você souber avaliar o instrumento, souber ver se está tudo ok, eu diria que só vale a pena comprar usado, tá ligado? Se você sabe avaliar o instrumento, cara, compre usado. Sabe por quê? Tem muita gente que compra a guitarra para aprender a tocar, tá ligado? E não aprende. Aí às vezes a guitarra fica lá 2 anos parada e o cara fala, mano, vou vender porque eu queria aprender, não aprendi. Já comprei bastante guitarra usada desse público aí. Tá, o cara vai e compra nova e deixa 1 ano, 2 anos guardadinha, tá ligado? Já comprei guitarra, cara, que ficou 20 anos guardadinhas, tá ligado? Uma delas até tem vídeo, mas tem uma outra, uma Jackson também, que eu comprei há muito tempo atrás, que não tem mais vídeo. Quer dizer, não é que não tem mais, eu nem gravava vídeo na época. Mas uma vez eu comprei uma Jackson japonesa, mano,
Comprei de um pastor, tá ligado? E a história foi engraçada, porque, tipo assim, o cara era pastor, né? E eu conheci ele no ônibus. Eu era moleque, eu devia ter uns. Putz, eu devia ter uns 17, 18 anos. Eu era moleque, tá ligado? Tinha uns 18 anos, mais ou menos, vai. Mas eu já trabalhava com luthieria, eu já tinha minha oficina, eu já dava meus pulos, né? E aí eu tava com a guitarra nas costas, entrei no ônibus e aí fiquei em pé assim do lado de um cara, né? Aí o cara, pô, você toca guitarra? Toco. Ele, legal, eu também toco. Aí eu, ah é? E aí eu, curioso, né? Eu falei, pô, que guitarra que você tem? Eu sou luthier e tal, né? Já fiz a propaganda do meu trampo, né? E perguntei pra ele que guitarra que ele tinha. Aí ele falou que tinha uma Stratocaster da Tajima, que era a guitarra que ele usava quando ele tocava. Quer dizer, ele tocava não, né? Quando ele ia tocar, porque ele é pastor da igreja, na real, né? Então, ele não tocava na igreja, mas ele toca guitarra. E ele falou que tem uma Tajima e tem uma Jackson. Ele, eu tenho uma Jackson também, que eu comprei no final dos anos 90. E a Jackson tá lá, cara. Tá lá. Parada desde então. Eu, pô, como assim, cara? Por que ela tá parada? Aí ele falou que quando ele comprou aquela guitarra, ele ia tocar na igreja com ela. Só que era uma Jackson preta, com headstock pontudo, com marcação... Ah, bom, esse braço aqui, né? Eu tô com uma Jackson aqui do lado, nem lembrava. Marcação dente de tubarão, Floyd Rose, toda mal encarada a guitarra, né? E aí ele falou assim, cara, eu comprei pra tocar na igreja na época, só que, pô, quando eu cheguei na igreja, o pessoal da igreja começou a falar que a guitarra era do demônio, que isso aí era guitarra de músico satanista, tá ligado? Enfim, a Jackson realmente é uma guitarra muito adorada pelos metaleiros, né? Pra galera que curte um rock pesado, né? E aí o pessoal da igreja pesou nas ideias dele, ele acabou que ele guardou a guitarra, ele falou, ah, cara, aí desde então eu coloquei no bag, guardei, tá guardada lá em casa, eu não mexo. Falei, você tá brincando comigo? Ele, não. Falei, cara, você não quer me vender essa guitarra? Aí ele, eu vendo, você toca? Eu falei, não, eu adoro o Jackson, tal. Quando ele me falou como que era a guitarra, falou que era preta e não sei o que lá, falou que era do capeta, eu falei, demorou, velho, eu quero essa merda, né, velho? Negociei com o cara, sério, hoje uma guitarra dessa deve estar valendo uns 3 mil reais, tá ligado? Eu negociei com o cara na época, ele me vendeu ela por 700 conto, mano. 700 reais ele me vendeu a Jackson, mano. Era zero, 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 zero. Zero, mano. Zero. Zero. Nova. Nossa, que guitarrinha linda, mano. Foi guardadinho. Cara, eu limpei as peças, não tinha um ponto de oxidação. Os parafusos estavam novos, a pintura tava nova. Pô, cara, era uma Jackson anos 90, japonesa. Aquela com a ponte Takeuchi, tá ligado? Quem tá ligado de Jackson já sabe. Aquela que tem a pontezinha da Takeuchi. Cara, aquela guitarra era linda. Aí, cara, como tudo nessa vida, né? Eu dei uma geral nela, usei por um tempinho, gostei e tal. Mas aí um amigo meu que toca numa banda de metal, ele fez uma proposta e comprou a guitarra. Pô, me vende. Aí eu vendi a guitarra pra ele, tá ligado? Acabei vendendo. Acabei me arrependendo de ter vendido, mas está em boas mãos, está na mão de um cara que realmente está usando ela, tá ligado? O cara tá realmente fazendo um uso severo da guitarra. A ponto de que ela não deve estar mais novinha, bonitinha, porque esse brother que comprou essa guitarra, ele é bem relaxado na real. Ele é bem daqueles cara que toca e larga a guitarra aqui e não sei o que, e aí o gato pula em cima da guitarra e faz o que quiser, tá ligado? Aquela guitarra deve estar meio bagunçadinha já. Afinal, eu vendi pra ele já faz uns mais de 6 anos, 6, 7 anos que eu vendi pra ele. Então, acontece. E eu nem sei qual que era a pergunta mais, eu tava falando, comecei a dissertar aleatoriamente aqui. Mas enfim, se vale a pena comprar guitarra usada, né? A Tajima Miraki usada. Sim, vale a pena, porque às vezes você acha umas guitarras extremamente em bom estado, independente da idade dela, extremamente em bom estado, por uma fração do valor que você pagaria na loja. Saca? Eu sei que os donos de loja nesse momento devem estar meio bravo comigo, mas cara, agora sendo sincero, se você não manja de guitarra, mano, eu não manjo, assume, tá ligado? Põe a sandalinha da humildade ali e assume que você não manja, que você não sabe avaliar,
que você, tá ligado? Se você não souber, tá? Não tô dizendo que você não sabe, mas se você tem a consciência de que você não sabe avaliar se o traste tá bom ou ruim, se a ponte tá boa ou ruim, compra nova, mano. Tá ligado? Porque aí não corre risco de ninguém te passar a perna. Porque por um outro lado, é bem normal quando a guitarra tá com algum defeitinho, com alguma coisa meio chata prestes a acontecer, é bem normal o cara querer vender barato. Ou querer simplesmente vender, né? Às vezes nem barato. Então, vale a pena comprar usado? Depende da sua sagacidade, de quanto tempo de estrada você tem nesse mundo de compra e venda de guitarra usada, beleza? Próxima pergunta aqui, ó, é do Danilo Silva. Ele perguntou o seguinte: fala, Matheus, uma regulagem básica tá saindo quanto mais ou menos? Acredito que deva variar de guitarra para guitarra. Cara, eu tô voltando aqui do momento da edição desse vídeo, porque eu gravei a resposta dessa pergunta, só que eu tava editando agora, eu estava me ouvindo falar, e eu acabei falando demais, tá ligado? Eu falei o que não deveria ser falado. Enfim, aí eu resolvi regravar. A primeira vez em, sei lá, mano, mais de 170 edições desse programa, do Drecada, é a primeira vez que eu volto pra regravar, porque, tipo assim, eu já respondi mal aqui, já dei umas respostas meio merda aqui, com certeza. Né? Em cento e várias edições de Drecada, algumas respostas ruins já foi. Acontece. Mas essa ficou tão ruim que eu resolvi regravar, mano, não dá. Vou fazer de novo. E a pergunta do Danilo foi: fala, Matheus, a regulagem básica tá saindo quanto, mais ou menos? Acredito que deva variar de guitarra para guitarra. Cara, veja bem, é meio perigoso eu falar sobre valores de serviço por aqui. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: eu não cobro mais caro do que deveria cobrar. Aliás, eu acabo cobrando até mais barato. E foi nesse ponto do que eu acabo cobrando mais barato que eu me perdi na resposta passada, que eu preferia pagar. Mas enfim, qual que é o lance? Tem uma galera que me conhece na rua, né, que chega em mim na rua e fala: pô, só não leva o instrumento pra você porque você deve cobrar caro porque você é famoso. Né? Já teve gente que mandou mensagem falando a mesma coisa também, tá ligado? E não, cara, o preço eu não cobro nada. Primeiro, eu não sou famoso, tá ligado? Famoso é, sei lá, mano, o Rodrigo Faro. O Rodrigo Faro é famoso, tá ligado? Eu não sou. Então, assim, eu não cobro mais porque a sua guitarra vai aparecer no YouTube, né? Tem gente que fala: pô, você cobra mais quando vai fazer vídeo? Não, mesmo valor, saca? Meu preço é justo, só posso dizer isso aí, né, sobre valores. Aí ele perguntou de regulagem básica também, tá ligado? Regulagem básica, cara, é uma parada que é uma zona meio cinzenta na luthieria, né? Que ele perguntou quanto que eu cobro na regulagem básica. Porque o que que acontece? Tem um serviço que eu não ofereço aqui na oficina, que é a regulagem básica para instrumento que eu nunca mexi. Então, por exemplo, você compra uma guitarra nova na loja e traz aqui para fazer regulagem básica. O que que é regulagem básica? É regulagem sem retífica de trastes, tá ligado? Essa regulagem sem a retífica de trastes, eu não costumo fazer não da primeira vez. Eu preciso fazer uma com retífica para poder alinhar os trastes, né? Claro. E se dali um tempo você trouxer essa mesma guitarra para mim, para fazer um ajuste, né? Troca de corda, limpeza e tal. E se eu checar com o fret rocker, não tiver muito desgaste no seu traste, não tiver desnivelado, né? Como uma vez que eu fiz a retífica, se você não usar muito a guitarra e tudo mais, pode ser que um ano depois o traste não tá niveladinho ainda, né? Então, nesses casos, eu acabo fazendo a regulagem básica, né? Mas só nos casos onde eu já fiz uma regulagem completa há um período mais ou menos de um ano atrás, entendeu? Aí rola assim essa regulagem básica, que na verdade o que é uma regulagem básica? O que eu considero regulagem básica, né? Bom, limpeza do instrumento completo, né? Higienização e hidratação da escala. Meu, passa um polidorzinho ali no traste só para levantar o brilho, né? Mesmo não fazendo a retífica, certo? Limpeza geral, instalação de cordas e ajuste de altura, sendo tensor e ponte, tá ligado? Ajustou tensor e ponte, beleza, e molas, né, e tudo mais, enfim, alturinha de captador. Isso é uma regulagem básica. Por quê? Porque não levou a retífica de trastes, né? Então, assim, normalmente a regulagem básica eu só ofereço para guitarras que são recorrentes na oficina, instrumentos que eu já conheço, a gente consegue checar ali, né? E se tiver bom não precisa fazer.
Então eu parto da regulagem completa, né, o setup completo. Inclusive, como o assunto é preço, né, foi uma coisa que eu falei, acabei falando demais também na outra resposta que eu gravei. O lance é que tem oficinas que cobram preço de regulagem completa, com retífica, e fazem a regulagem básica. Principalmente se o seu instrumento for um instrumento novo, tá ligado? Ah, tirou da loja, né? E aí os caras veem que você não é um músico tão profissional, aí, tipo assim, cara, a regulagem básica aí e tal, enfim. Aí se você perguntar da completa, eles cobram mais caro, logicamente. Mas, tipo assim, é normal ter oficina vender, oficina, loja, enfim, vender o serviço de regulagem básica por vender, tá ligado? Mas às vezes dá problema, tá ligado? Às vezes vai dar uma trastejada, aí o cara vai te questionar, você vai ter que nivelar, saca? É um serviço meio que dá problema, tá ligado? Então, já por isso que eu não ofereço a básica de cara, né? Enfim, o outro foco da pergunta dele também era... Ah tá, se o valor pode variar dependendo da guitarra. Cara, veja bem, na minha oficina não costuma variar, né? Tipo, ah, se é Floyd Rose é mais caro, se é ponte fixa é mais barato, se é 7 cordas é mais caro. Entendeu? Eu já trabalhei dessa forma, não vou mentir pra vocês. Há uns anos atrás, na verdade, há uns 4 anos atrás, mais ou menos, era assim. A regulagem com Floyd Rose custava R$ 20 mais caro do que a regulagem comum. Eu trabalhava dessa forma. Mas depois, cara, que eu comecei a fazer mesmo na prática, assim, cara, contar o tempo, eu peguei tanta prática em ajustar uma Floyd Rose que eu tava demorando o mesmo tempo de uma Floyd Rose, eu tava demorando para uma Stratocaster comum, tá ligado? Quando você começa a colocar no relógio ali, você fala, pô, demorei esse tempo para fazer essa, esse tempo para fazer essa. Então, quando eu vi que eu consegui nivelar dentro da hora de trabalho padrão de um setup, eu não cobro mais caro, independente de qual instrumento seja. Inclusive, meu setup ele é bem tabelado, ele é o mesmo valor para violão, para guitarra, para contrabaixo, tá ligado? Sem distinção. Aí você fala, pô, mas o violão é mais fácil. Não, não é. Estraga o rastilho de um violão que você vai ter que fazer outro. Enfim, então... Por essas e outras, né? Inclusive antes, em violão eu cobrava mais barato, seguindo essa lógica. Mas aí eu vi que não dá para cobrar mais barato em violão do que em guitarra, sendo que a hora na bancada também é a mesma, né? Porque o que mais consome hora dentro de uma regulagem completa é a retífica, né? E o polimento dos trajes é isso que mais consome tempo dentro de uma regulagem completa, né? Então, como a hora era basicamente a mesma, eu nivelei o mesmo preço para todos os instrumentos. Saca? Ah, claro, tem guitarra que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas aí é surpresinha, né? De vez em quando chegam umas surpresinhas que você acha que vai trabalhar 4 horas nela, você acaba trabalhando 8, né? Mas a gente tem que lidar com isso, velho. É dia a dia de oficina, então... Enfim, até por isso que funciona, entendeu? Bom, enfim, então essa questão de falar preços no YouTube é meio nebuloso mesmo, né? É melhor, você quer fazer um orçamento? Me chama lá no WhatsApp, eu abro a agenda ali a cada 15 dias, eu acabo respondendo o pessoal, aí quem consegue trazer, traz, aí, porque eu gosto de entregar instrumentos a cada 15 dias, tá ligado? 15, 20 dias que eu tenho essa rotação de entra e sai instrumento, né? E, enfim, quer um orçamento? Quer saber? Me chama lá no WhatsApp, me manda já foto da tua guitarra, já me manda foto da peça que você tem. Ah, eu quero colocar esse captador nessa guitarra. Beleza, deixa eu ver. Porque às vezes vai ter que adaptar escudo, sim ou não. Já... Beleza? E o preço é justo, beleza? Então é isso, mano. Vou responder mais perguntas aqui. Ó, uma pergunta aqui do JHXX. Ele mandou o seguinte: o que é bom para tirar ferrugem dos captadores da guitarra e do contrabaixo? Cara, eu vou começar falando pelo que não é bom para você fazer isso. Bombril, tá? Não use bombril para fazer isso, porque se você não tomar muito cuidado, se você não for perito, vai entrar bombril dentro do captador, né? Você precisa isolar o captador inteiro e tal. E trabalhar com bombril junto de captador, cara, puxa, é ruim, tá ligado? Enfim, bombril você não usa. O que você precisa fazer, né? Eu não sei, dependendo se for captador single, dá pra você tirar aquela capinha de plástico dele e passar tipo uma lixinha, uma lixinha 800, depois você passa uma lixa mais fina, uma
1.200, 1.500 para puxar o brilho de volta no polo. Se for um captador single, é um procedimento simples de fazer. Se for um captador humbucker, aí você vai precisar isolar toda a parte plástica do captador, né? Você passa uma fita crepe ali e corta os polinhos redondinhos, você corta ele e passa a lixinha só nos polos. Dá um pouquinho mais de trabalho, pode ser que você consiga arranhar o seu captador nesse processo. Já vi bastante gente que arranhou o captador tentando tirar a ferrugem dos polos. Eu prefiro o polo enferrujado do que o captador todo arranhado. Enfim, né? Então assim, tem que tomar cuidado, velho. Vai fazer? Tome todos os cuidados. Isola o captador, vai na manha, vai com a lixinha fina seco, tá? Essa lixinha 800 que eu falei, pode passar ela seco. Usa um taquinho de borracha. Usa uma borrachinha, sabe aquelas borrachinhas de apagar lápis? Passa ela, faz um taquinho pequenininho assim com a lixa e passa em cima do polo do captador. Do single coil, no caso é mais fácil. Do humbucker vai ser mais chato. Mas enfim, não encana com isso não, porque o captador enferrujado não afeta timbre, tá? Captador enferrujado não afeta no timbre do instrumento. E ele vai enferrujar, porque é uma área de muito contato ali, né, cara? A sua mão fica em cima, então cai bem suor em cima, então é uma área de muito contato, vai enferrujar. Aí tem umas dicas que a galera passa também, que é tipo passar base de unha, aquelas bases de unha transparente, passar nos polos dos captadores quando o captador ainda é novo, para evitar de... Não é para evitar, né? Para fazer durar mais tempo, né? Porque a hora que aquela base de unha sair e você não perceber que saiu, vai pegar oxidação. Enfim, você tem que ficar ali cuidando demais da parada, né? Uma dica também que você pode fazer, quando o captador ainda é novo, passa a WD-40, mano. Passa a WD-40 no cotonete e passa o cotonete no polo dos captador. Faz isso aí de vez em quando, cara. Quando você for trocar corda ali, tipo, uma vez a cada 4 meses, vai, né? Seria um cenário legal se cada um trocasse corda uma vez a cada 3, 4 meses. Seria um cenário bem bom. Dá uma passadinha de cotonete ali com WD-40 no captador que já vai evitar de oxidar. Acho que vale mais explicar como que faz para não oxidar do que depois que oxidou, meio que esquece. Você vai trabalhar ali, ele vai continuar oxidando, né? Tem mais uma aqui do Pedro Rodrigues Oliveira Neto. Ele mandou o seguinte: nada a te perguntar, só agradecer pelos seus ótimos vídeos. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. O cara não mandou pergunta, ele só agradeceu aqui. Então, cara, obrigado. Fico feliz que você tá curtindo. Obrigado pelo elogio, tá ligado? Tamo junto, mano. Fico feliz quando vocês mandam mensagens desse tipo aqui. Se eu sei que tá fazendo diferença pra uma galera, tá bom. Claro que não vamos agradar a todos, né? Mas se tá fazendo diferença pra uma galera, tá legal. E que bom que vocês curtem. Valeu mesmo. Enfim, vou finalizando esse Drecada. Desculpa pela regravação, mas é que a parte final desse vídeo aí, da gravação original, tinha ficado ruim. Primeira vez que eu venho regravar um bagulho. Mas tá bom, a gente tem que refazer as coisas às vezes.